Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. As 3 etapas de uma chamada espiritual. Lemos em Mateus capítulo 4 e versículo 12 em diante. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Portanto, a palavra de Deus é muito clara quando diz que as 3 etapas de uma chamada é fundamental na vida daquele que ouve a chamada do Senhor. Este texto da Bíblia Sagrada é muito revelador, porquanto esclarece o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. A primeira é vinde, a segunda é ficai e a terceira é ide. Portanto, podemos entender por estas palavras que a primeira etapa da chamada diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. A segunda etapa da chamada diz respeito à preparação espiritual do homem. E a terceira etapa da chamada diz respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do Mestre. Vinde é a primeira etapa da chamada. A primeira etapa de uma chamada é vinde. Em Mateus capítulo 11 e versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esta primeira etapa é extensiva a todos os pecadores da terra. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus disse a Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta chamada é específica para o ministério. Em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, Jesus viu Tiago e João e os chamou. Eles
no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Logo, é preciso entender a chamada do Senhor nosso Deus. Então, a primeira etapa da chamada é vinde. A segunda etapa da chamada é ficai. Em Lucas capítulo 24 e versículo 49, Jesus disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Ficar na cidade é ficar se preparando no quartel-general de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14, a Bíblia afirma que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos no quartel-general de Deus. Os discípulos permaneceram orando e buscando o revestimento de poder para obedecerem à terceira etapa da chamada, que é o ide de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 46 e 47, Lucas escreve: e perseverando unânimes todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Antes de partirem para levar o evangelho a outras cidades, os discípulos ficaram se preparando e mostrando frutos em Jerusalém, o quartel-general de Deus. Antes de realizarem a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé permaneceram um período de tempo se preparando em Antioquia. Portanto, meu amado e querido, é preciso ficar no quartel-general de Deus para ser preparado por obra e graça do Espírito Santo para o trabalho que Deus quer que seja realizado. A terceira etapa da chamada é ide. A terceira etapa da chamada chama-se ide. Portanto, em Marcos capítulo 16 e versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós. Portanto, ainda em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, mas, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Isto é compromisso, isto é responsabilidade, isto é tomar posse e responsabilidade de levar a mensagem salvadora, de abençoar povos, tribos, línguas e nações com a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 e 5, a Bíblia afirma: estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Portanto, estas três etapas de uma chamada espiritual revelam a necessidade do obreiro se preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da sua chamada. Quando o Senhor disse: vinde, devemos logo atender ao seu convite. Quando o Senhor disse: ficai, devemos obedecer à sua instrução. Quando o Senhor disse: ide, devemos
prontamente obedecer à sua ordem.